Vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal e o tema escolhido de hoje são as obras de arte mais polêmicas da história. Geralmente a gente vai atrás de obra de arte, independente da linguagem, seja pintura, escultura, música e tal, buscando o deleite estético, a beleza, né? Aquela obra que nos conecte, que nos desperte uma emoção, uma sensação agradável e tal. Mas a obra é um campo, a arte é um campo muito vasto, e nem só de boas sensações e boas emoções se nutre e se vive a história da arte. E como vocês gostam de polêmica, aqui eu listei algumas obras as mais polêmicas da história da arte. Na hora, enfim, de fazer a pesquisa, de fazer a seleção, vieram várias obras na cabeça. E aí eu decidi, inicialmente para esse vídeo, escolher 5 linguagens artísticas, que seria pintura, escultura, música, performance e arquitetura. E dentro dessas linguagens, selecionar uma obra polêmica na minha perspectiva. Nós temos várias pinturas ao longo da história aí, desde o período clássico até o período moderno e contemporâneo. Temos pinturas polêmicas aí, inúmeras pinturas polêmicas, assim como músicas, assim como escultura, performances, então não preciso nem dizer. Quase todas as performances tratam aí de uma aceitação complexa do público ou uma não aceitação do público, né? Projetos arquitetônicos também vários, enfim. Mas aqui aí foi bem uma seleção, na minha perspectiva, no meu olhar, e na minha experiência em sala de aula, né? Obras que, desde que eu comecei a mostrar em sala de aula, despertaram uma certa crítica, uma ranhura, um mau olhar dos alunos. Então, fiz essa seleção, 5 linguagens, 5 obras polêmicas, as mais polêmicas dentro da história da arte. Vamos começar então aqui com a pintura. A pintura, selecionei uma obra do artista inglês Marcus Harvey, essa obra de 1995, intitulada Myra, né? M-Y-R-A. Essa obra nada mais é do que um retrato de uma figura feminina, da Myra. Essa obra tem as dimensões de 2,40 metros de largura por 3 metros de altura. Então é uma baita obra, proporcionalmente falando, é uma obra grande, tá? E o tamanho tem a ver com a intenção do artista, realmente para impactar. Essa obra, enfim, de 1995, retrata aí uma fotografia capturada do centro de polícia de Londres, do rosto dessa mulher. E até aí, pô, é um retrato de uma mulher, né? Então não teria tanta polêmica, mas ainda um pouco mais a fundo na história dessa obra, principalmente da figura que o artista retrata, o negócio começa a ficar mais complicado, tá? Isso porque, dentre os anos de 1963 e 1965, essa mulher, junto com o namorado Brady, simplesmente assassinaram 5 crianças, tá? Um crime que abalou a história da criminologia de Londres e uma ferida aberta para alguns até hoje, tá? Então, o assassinato de 5 crianças por esse casal de psicopata, de assassinos, enfim. O artista escolhe retratar o rosto dessa mulher, dessa assassina, numa série chamada Sensation, de 1997, exposta na Royal Academy of Arts em Londres, tá? A obra foi exposta em 1997 e o crime foi de 1963 até 1965. Foram 2 anos aí, 5 assassinatos de crianças.
Por mais que nós tenhamos um salto, né, temporal, na década de 60 e a obra ser exposta em 1997, o relato é que, mesmo no final dos anos 90, esse crime ainda repercutia e era uma ferida aberta, era um trauma ainda para os moradores de Londres, né? Se não bastasse isso, a técnica escolhida pelo artista, vou dar um zoom aqui na imagem, a técnica escolhida é essa quase pixel art, né? Mas se você reparar bem, o rosto da assassina, ele é feito com impressões de mãos de crianças. Então eu tenho mãos de crianças formando aí o rosto dessa figura detestável da história dos crimes em Londres. Bom, a obra lá, na época que foi exposta, gerou extrema revolta do público, inclusive de funcionários e diretores artísticos, curadores do museu. A obra foi alvo do público jogar tinta, jogar ovo, tentar destruir essa obra. Alguns funcionários exigindo que a obra fosse retirada da exposição, da mostra, justamente por se tratar de um tema extremamente cruel, né? de um crime, assassinato em série de crianças, a obra sendo feita com mãos de crianças e tal. Então, foi uma baita polêmica, baita repercussão a respeito dessa obra do Marcus Harvey. Ele alega, né, ele fazia parte aí de um grupo chamado Young British Artists, né, então um grupo de jovens artistas, foi fundado em 1990 na Inglaterra, e a explicação, né, a leitura, a poética do artista a respeito desse tema foi justamente isso que eu falei no começo do vídeo, a obra que não é de deleite estético, e sim de choque, de revolta, de incompreensão, né? Quase que uma violência público, né? Como assim um símbolo de crueldade e de maldade ter espaço dentro do museu? E aí ele traz essa questão: o museu talvez seja um bom espaço para discutir criminalidade, discutir violência, discutir esses temas que de belo não tem nada, mas o fato de não serem belos não significa que não existem, que não existam na sociedade. Ou ele fala que a escolha do tema é justamente propor essa reflexão a respeito da maldade do mundo moderno e o contraste, né, da força que o museu, o espaço expositivo traz para um rosto, para uma pessoa, para uma identidade. A polêmica até hoje, então a partir do momento que você fica sabendo um pouco da história, que até hoje é bem famosa, a gente começa a se questionar, cara, em que nível a humanidade está, né? Como a gente pode... Eu acho que não dá para entender, mas enfim, como a gente pode criar figuras, seres humanos tão cruéis, né? E essa discussão não fica restrita a uma delegacia, a um júri ou a mídia. Também o museu pode ser um espaço de debate e de consciência social, né? Bom, na pintura, polêmica tá dada, né? Agora vamos para a escultura, uma obra que eu gosto muito, de um artista que eu gosto muito. Inicialmente eu pensei em trazer uma obra do Duchamp, porque quando a gente fala em escultura e polêmica, Duchamp é o eixo de tudo isso, é o centro de tudo isso. Ontologicamente falando, Duchamp é o pai das esculturas mais polêmicas, porque ele é um dos criadores, um dos mais importantes artistas a utilizarem a prática, a técnica dos ready-mades, que é pegar objetos do cotidiano e colocar sobre esses objetos uma perspectiva artística. Eu falei do Duchamp no vídeo que eu comento sobre poética e tal, e a fonte, né, o mictório,
de Duchamp de 1917. Então, para não repetir, eu falei, não vou deixar Duchamp, como eu já mencionei em outro vídeo. E se você não viu, vai lá dar uma olhadinha, que eu comento sobre a obra dele, um conceito do ready-made. Desculpa. Aí eu decidi escolher outro. Escolhi aqui uma obra de um italiano chamado Piero Manzoni. Piero Manzoni, que vai fazer a obra A Merda do Artista. Art Sheet. Piero Manzoni é um artista da década de 60, o auge da arte conceitual na Europa e no mundo. Arte conceitual, em poucas palavras, o objeto em si não se tem um valor, e a leitura da obra tem que ser através do conceito, da discussão que aquela obra, que aquele objeto traz. Então seria a desvalorização da matéria arte e a valorização do conceito arte, as questões filosóficas que o objeto traz aí para a sociedade. Essa obra, deixa eu dar um zoom aqui para vocês observarem melhor, né? Então consiste em latas, muito com padrão comercial, fabril, industrial, como se fosse um produto mesmo, e dentro fezes do artista, tá? Já vou comentar mais sobre esse conteúdo da lata, mas aqui o Piero Manzoni faz se você parar um pouquinho, é até fácil de compreender, de entender. Mas se você ainda não pescou a ideia do artista, vamos lá que eu vou te ajudar. Manzoni está fazendo uma crítica aqui direta à superficialidade das obras e à superficialidade dos artistas numa ótica comercial capitalista. Então, primeiro, ele cria uma lata como se fosse um produto e dentro as fezes. Qual que é o ponto que ele tensiona? Ele vai tensionar que tanto na época, na década de 60, mas eu acredito que essa obra é extremamente contemporânea, porque é muito o que a gente vê hoje em dia. Tanto lá na década de 60 quanto hoje, a arte está sendo avaliada, ela está sendo consumida muito mais pela sua aparência, pela embalagem, pelo externo, que tem cara de produto, e cada vez mais nós estamos ignorando o conteúdo, a essência, a poética, né? Então, em outras palavras, o Manzoni, quando ele coloca uma lata com um padrão comercial, como se fosse um produto, e dentro as fezes, e coloca isso no museu, e vende isso a preço equivalente ao ouro, né? A obra hoje é avaliada em mais de 200 mil euros. O que ele está querendo dizer, criticar e tensionar? Cada vez mais nós estamos preocupados com as embalagens, com a superfície, com o externo da obra e do artista, e cada vez menos nos preocupando com os conteúdos, né? Com as discussões, com as reflexões, com as conexões que essa obra pode nos proporcionar. Isso aplicado, por exemplo, à música, né? Onde cada vez mais os cantores e as cantoras precisam de uma baita produção audiovisual, um show com fogos de artifício, com LED, com projeções e tal, para talvez esconder a incapacidade técnica de cantar. Né? No cinema, efeitos especiais, milhões de dólares em produções e tal, talvez para disfarçar a falta de técnica na atuação, na interpretação de um texto, na pintura a mesma coisa, enfim, onde nós estamos numa sociedade que cada vez vê a arte como produto, e todo bom produto tem uma boa embalagem, né? E estamos deixando de lado o conteúdo, né? Cadê a crítica sobre o conteúdo? Sobre as reflexões que esse objeto ou que essa manifestação artística pode trazer de benéfica para a sociedade. Então, é um objeto vulgar, é uma proposta que nos incomoda, nos intriga, mas abre uma reflexão extremamente necessária, né? A arte é um produto que o conteúdo não importa, ou nós vamos parar de olhar aparências e começar a pensar, a discutir reflexões, conceitos, técnicas, conteúdos, por aí vai. Uma obra incrível, com discussões super contemporâneas, né? Só para lembrar, a obra é de 1961, e essas discussões da superficialidade e da comercialização de arte sem conteúdo
ou com conteúdos extremamente banais, assolam aí o mercado da arte, por aí vai. A escultura foi, então pintura e escultura, agora vamos para a música. E quando a gente fala de música, e quando fala de polêmica, não dá para deixar de fora um compositor, um artista norte-americano chamado John Cage. John Cage vai compor lá em 1952 uma música intitulada 4 minutos e 33 segundos, 4.33, onde, eu já vou dar um spoiler aqui, antes de mostrar o vídeo, onde uma orquestra fica 4 minutos e 33 segundos em absoluto silêncio. Nenhum músico toca, nenhum instrumento é utilizado. O maestro está lá, dá o início da música e como brinde aí, John Cage nos dá 4 minutos e 33 segundos de puro silêncio. Vamos contextualizar e aí depois eu mostro o vídeo para vocês. Bom, o John Cage, lá na década de 50, muito envolvido com questões filosóficas, até a cultura zen, a pesquisa que ele vai fazer a respeito do silêncio, a necessidade do silêncio. E aí ele vai fazer um estudo entrando numa câmara chamada anecoica, né? É uma câmara, uma sala, um ambiente com isolamento acústico absoluto, né? Onde a ideia seria nenhum som ser escutado dentro dessa sala. O John Cage entra dentro dessa câmara e ele em busca desse silêncio, né? Será que o silêncio é utópico ou não? E aí dentro dessa sala ele sai com a certeza que o silêncio não existe, né? Por mais que essa sala tenha um isolamento acústico absoluto, ele fala que consegue escutar os fluidos do próprio corpo, né? Então o coração batendo, e o movimento dos órgãos internos emitindo determinados ruídos. Então ele fala, num ambiente onde o silêncio era absoluto, mesmo assim eu escutei alguns sons, então o silêncio não existe. A pesquisa dele é a respeito do silêncio, tá? Tá, mas e aí? 4 minutos e 33 de silêncio e tal, e morre por aí? Acaba por aí? Não. E aí eu faço um link, eu faço uma ponte com essa música do John Cage de 1952 com o contexto político, social contemporâneo, né? Vivemos em uma sociedade onde todo mundo quer falar, todo mundo quer ter voz, né? As discussões, seja no âmbito político ou cultural, econômico, enfim, são discussões acaloradas e onde as pessoas acabam perdendo a noção e falando e gritando, querendo através do grito impor uma posição, impor uma opinião, uma sociedade onde o ruído prevalece, né? E talvez entender o silêncio seja o caminho de uma aceitação, de uma compaixão, de um estar mais humanista, de perceber a dor e o sofrimento do outro, perceber a perspectiva e a visão de mundo do outro. E talvez para tudo isso fosse necessário, ou é necessário, o silêncio, calar-se, né? Ou dar a oportunidade do outro falar. Então, é uma discussão em torno do silêncio e talvez a não necessidade de sempre se ter som, né? Uma terceira análise dessa obra é que quando o maestro entra, todo mundo aplaude e tal, e aí ele dá o início à música, silêncio total. A partir do momento que a orquestra fica em silêncio, acontece uma contraposição de protagonistas. Então você vai numa sala de concerto para ver a orquestra, para escutar a orquestra, né? A partir do momento que o maestro dá o start ali, o gesto de início da música, e a orquestra fica em silêncio, o som passa a vir do público. Então a tosse de alguém sentado, ou o mexer das poltronas e os ruídos das poltronas. Na época que a música foi apresentada, as pessoas xingando, as pessoas dando risada, os cochichos entre o público, se deparando com aquela cena quase que constrangedora de uma orquestra inteira parada em silêncio. Então o John Cage ele traz
os ruídos do mundo leigo na música como protagonista do que produzir o som naquele momento. Então a orquestra que era para produzir o som fica em silêncio e aí passa-se a ser música os sons do público, da poltrona, da tosse, do xingamento, do cochicho, da risada, e por aí vai. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Obviamente que não faz sentido eu colocar aqui os 4 minutos e 33 da música ou da ausência de música, mas só um trechinho aqui para vocês entenderem. Em sala de aula eu costumo deixar quase todo o vídeo, né? E aí eu deixo os alunos meio que xingam e cochicham e dão risada e se mexem na cadeira e no final eu dou toda essa explicação. Eles acabam até que curtindo. Vamos lá, John Cage 4:33, reproduzido. A música é reproduzida pela Harmônica de Berlim, com a regência do Petrenko. Chega a ser constrangedor esse silêncio, né? Outra análise também, né? O silêncio talvez seja mais constrangedor do que o som. Uma discussão, acho que ficar calado é mais impactante, é mais revoltante do que falar alguma coisa. Enfim, é muito louco como simplesmente o silêncio, a ausência de som, nos dá aí várias interpretações e questões filosóficas, comportamentais e tal. Tá aí a importância de 4.33 de John Cage, música de 1952. Agora vamos para arquitetura. Na arquitetura, enfim, talvez foi a linguagem mais fácil, foi a obra mais fácil de eu selecionar aqui, e é o nosso clássico Saint-Georges Pompidou, né, em Paris, lá na França. A obra datada ao início do projeto em 1971, a conclusão em 1977, tá? Projeto de 2 arquitetos gigantes na história da arquitetura, monstros da história da arquitetura, sabe? Aqueles nomes que não tem como você, na formação de arquiteto, não ter o contato, não conhecer. E se ainda não conhece, tem que pesquisar, tem que conhecer. Eu estou falando de Richard Rogers e Renzo Piano, tá? 2 arquitetos em parceria fizeram o projeto do Centro Georges Pompidou, que é um espaço expositivo, um museu, espaço de convenções e tal, mas claramente um espaço expositivo, um museu, localizado em Paris, tá? Essa obra é polêmica dentre vários aspectos, mas eu acho que a polêmica está aí justamente no contraste que esse edifício traz esteticamente com o contexto urbano parisiense, que segue, né, o clássico plano Haussmann de 1853 e até 1870, mais ou menos, o plano urbano, o plano urbanístico de Paris. Então, Paris é uma cidade que ela tem uma identidade urbana, ela tem uma identidade arquitetônica, né? Grandes avenidas, os prédios com gabarito de altura padronizado, uma arquitetura dos edifícios padronizada, grandes boulevards, né? Grandes rotatórias e tal, aquele plano urbano de avenidas centralizadas, né? Centros que distribuem avenidas, grandes rotatórios que distribuem avenidas ao longo da cidade. Então, Paris, ela vem desde lá de 1853, que começa o plano Haussmann, com uma identidade urbana muito rígida, muito clara, muito evidente. E alguns dizem que o charme de Paris é essa característica urbana. Enfim, a identidade da cidade estava muito estabelecida através da sua arquitetura e do seu plano urbanístico.
Quando, em 1971, Richard Rogers e Renzo Piano impõem esse tipo de projeto, que é totalmente contrastante com o contexto urbano de Paris, vai gerar uma polêmica absurda. Até hoje é polêmica, tá? Até hoje se discute a qualidade, enfim, a qualidade não, mas o partido arquitetônico, a escolha de realmente romper drasticamente com a paisagem parisiense do Richard Rogers e do Renzo Piano. Fato é que o edifício se impõe de maneira contrastante, realmente rompendo com a identidade e com o visual urbano de Paris, né? Bom, rapidamente, a arquitetura, o estilo arquitetônico desse edifício a gente consegue classificar como high-tech, né? Então, high-tech é o uso de materiais provenientes da indústria, então eu tenho um excesso de aço, excesso de vidro, né? Estrutura metálica e a transparência dos vidros. Mas o mais interessante é que a escolha do projeto, a escolha da estrutura do projeto, está sempre visando o melhor aproveitamento dos espaços internos. Então, como é um museu, eu preciso de grandes vãos para expor as obras e tal, melhor aproveitamento interno. Para isso, o Richard Rogers e o Renzo Piano trouxeram toda a parte de estrutura e infraestrutura ao externo, a um exoesqueleto do edifício. Então, hoje, comumente, você anda pela cidade, você vê edifícios, e dentro desses edifícios tem toda a parte estrutural, elétrica, hidráulica, de climatização, de exaustão e por aí vai. Esse edifício, ele não está... todos esses complementos, né, toda essa infraestrutura que o edifício precisa, não estão no interior dele, sim no exterior. Então eu tenho quase uma poluição visual na fachada desse edifício, onde eu vou ter toda a estrutura e toda a circulação externa, onde eu vou ter tubulações de água, de esgoto, de exaustão, de ventilação forçada, o ar-condicionado, então, tudo para o externo, na fachada do edifício. Então, a gente tem essa percepção que o edifício tem que ser bonito de fora, né? E dentro a funcionalidade fica meio duvidosa. Aqui não, aqui dentro a funcionalidade é extremamente bem resolvida e o externo fica como se fosse essa obra inacabada, né? Como se fosse esse amontoado de aço, de tubulações, de vidro, de vigas, de tirantes, de esgoto e água e circulação, tudo para fora do edifício, né? Essa proposta high-tech aí do Richard Rogers e Renzo Piano resolve muito bem a funcionalidade do edifício. Eu já visitei o Centro Georges Pompidou 2 vezes e dentro, internamente, o edifício é magnífico, grandes vãos, né? Uma amplitude do olhar dentro dos espaços internos realmente incrível. E por fora, eu como arquiteto sou fãzaço do Renzo Piano, fãzaço do Richard Rogers, mas é fato, esse edifício choca, esse edifício tem um contraste absurdo com a paisagem de Paris, e por isso eu coloquei ele como, na área e na linguagem arquitetônica, a obra mais polêmica da história da arte, tá? Vale a visita e vale essas reflexões, né? A arquitetura tem que incorporar o meio onde ela está inserida, ou não, a arquitetura tem que chegar para chocar, para romper, para propor o novo. Vai aí do seu partido arquitetônico e da sua visão do que é arquitetura e do que é cidade. Para finalizar, vamos falar aqui de uma performance, né? Performance, resumidamente, eu vou fazer outros vídeos falando mais de performance, mas performance nada mais é quando a obra é o corpo, é o artista, é a ação, né? E aí eu não tenho a tela, eu não tenho o mármore, eu não tenho a tinta, e sim propriamente o corpo do artista ou o corpo de um terceiro que está em ação, entregue ao fazer arte, né? Isso é o que a gente chama de performance. Eu poderia ter listado aqui, selecionado aqui, inúmeros artistas performáticos. Talvez alguns estejam aqui esperando Marina Abramovic, que aí dentro da história da arte é uma das mais importantes, mais renomadas artistas, e as performances delas sempre são bem comentadas, polêmicas e tal. Mas teria Joseph Beuys, um dos pioneiros da performance, poderia falar de Yoko Ono também, enfim, mas escolhi uma francesa chamada Orlan. Por que eu escolhi essa performance, né?
porque na minha experiência, na minha vivência dentro de sala de aula, é unânime. Eu mostro várias performances. Alguns alunos criticam e se incomodam e tal, mas a performance do Orlan, chamada On Presence, sem dúvida nenhuma, é a que mais choca, é a que mais impacta, em que os alunos, as alunas tampam os olhos e xingam e ficam inconformados pelo que estão vendo. Então eu acabei decidindo, pela minha experiência em sala de aula, pela minha vivência em sala de aula, eu acabei escolhendo uma performance da Orlan, artista francesa. A performance é de 1993 e consiste em que, vamos lá, a artista aí propõe um debate, um diálogo, uma reflexão a respeito da busca pela beleza, pela busca por esses ideais estéticos, né? A beleza em si. Isso no corpo, né? Ela faz um recorte exclusivo na busca feminina por um padrão estético, por um padrão de beleza, e como que ela expõe, né, essa busca incansável das mulheres em estar bonita, estarem bonitas e atender determinados padrões estéticos da sua época. Ela prepara um centro cirúrgico, decora e tal. Os médicos e auxiliares, enfermeiros se vestem de maneira diferente. E ela, a própria artista, passa por procedimentos estéticos no rosto e transmite esses procedimentos, esse ato cirúrgico, transmite ao vivo para as galerias. Tá? Hoje a obra é uma video performance, né? Tem vídeos dela nessa performance. Então é uma transmissão ao vivo de procedimentos cirúrgicos na região do rosto. Tá? Tem vários vídeos aí na internet, no YouTube, com algumas cenas bem chocantes, assim, bem, não posso dizer, quase que violentas desse procedimento. Eu selecionei aqui uma aplicação, possivelmente o Botox, o preenchimento labial, essa não é minha área, mas enfim, incisões com seringa nos lábios, mas o rosto dela é aberto, exposto, sangue, gaze, bisturi aparece na performance e causa esse estranhamento, causa quase que essa angústia em estar presenciando esse momento. O que eu acho muito interessante dessa performance, e eu termino mostrando o vídeo, mas o que eu acho muito interessante é essa contradição, né? Na busca da beleza se aceita algo feio, algo estranho, algo repulsivo. Na busca por um ideal de beleza, aceita-se até a violência, né? Porque o ato cirúrgico, desculpem os cirurgiões plásticos, mas eu tenho uma sensibilidade em ver que é estranho. É quase que amedrontador, né? Você vê alguns... O pós-operatório, então, só para quem já passou por isso, ou teve familiar, enfim, que teve essa experiência, é realmente chocante, né? É um processo doloroso, é um processo extremamente violento e, enfim, aí para buscar esse padrão de beleza e essa aceitação do corpo e tal. A Orlan, ela traz o que a gente pode chamar de escultura viva, não é mais o mármore, não é mais o bronze, não é mais a argila, é o próprio corpo, é a pele, é o músculo, é o sangue, e é matéria para a obra. Ela até diz que vai se inspirar na testa da Mona Lisa, no rosto da Vênus de Milo, estão tentando relacionar esses padrões de beleza na pintura clássica, na pintura renascentista, com os padrões de beleza proveniente dos procedimentos estéticos mais modernos, tá? Então vamos lá, já deixo o alerta de que é um tanto quanto chocante, né? Mas tá aí. Até quando o que vale para chegar nessa beleza quase que utópica, porque a gente vai mudando de padrões. Nós vamos mudando de padrões constantemente, né? E os procedimentos cirúrgicos cada vez mais evoluindo também para atender essa busca da beleza. Por lá. Durante a performance,
obviamente, quando estava em outras regiões que não a boca, a Olan ela declamava alguns poemas, algumas passagens e tal. Tem toda uma questão também feminista, né? Do corpo da mulher ser um campo de batalha de interesses estéticos impostos pela sociedade. E a não aceitação do você, das suas características. Repara que aqui está aberto aqui, né, na lateral do maxilar dela. Isso tudo transmitido ao vivo, né? Isso também é um rosto da própria artista, né? Vou dar uma passadinha aqui. Le monstre, courant, Olha lá. tatoué, ambidextre, hermaphrodite et métisse. Mais elle ne dit jamais la chair, qui, tout justement, désigne le mélange, en un lieu donné du corps, ici et maintenant, de muscles... Então, outra coisa interessante que a gente pode trazer dessa performance é os materiais, né, utilizados para que isso aconteça. Então, a gente está acostumado a falar em arte, pensar em tinta, em pincéis, em tela, né? E aí não, aí eu tenho a luva, o sangue, a seringa, o algodão, a gaze, o ambiente nada relacionado a museu, mas seriam nesses espaços e com esses instrumentos que a beleza estaria sendo criada. Enfim, aí, essa é a minha lista. É óbvio que terão outros vídeos sobre arte e polêmica, mas assim, nessa seleção das 5 linguagens, então uma pintura, uma escultura, uma música, uma performance, um projeto de arquitetura, eu acabei selecionando essa aí para vocês. Pintura Mira, do Marcus Harvey, de 1995. Escultura Merda, do artista do Piero Manzoni, de 1961. A música 4.33, do John Cage, de 1952. Projeto arquitetônico do Centro Georges Pompidou, o Richard Rogers e Renzo Piano, de 1977. E a performance Onipresence, de Olan, de 1993. Espero que tenham gostado. Espero que tenham, enfim, entendido aí que às vezes o propósito da arte não é só agradar, talvez chocar, tensionar, romper padrões, questionar, criticar, incomodar. A arte está nesse campo também, nesse ambiente de que não é só beleza que nos nutre artisticamente. Também as poéticas polêmicas também fazem sentido e nos fazem pensar, às vezes até mais do que aquilo que é bonito, confortável e facilmente aceitável. Beleza? Beijão para todo mundo, espero que tenham gostado e até a próxima.